Bom, a notícia de hoje é Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX e fundador da FTX, foi preso nas Bahamas e pode pegar prisão perpétua. Vamos dar uma olhadinha. Bom, então essa notícia aqui, ó, Sam Bankman-Fried, da FTX, é preso nas Bahamas e pode pegar prisão perpétua. As autoridades das Bahamas prenderam o ex-CEO da FTX, o bilionário Sam Bankman-Fried, a pedido do governo dos Estados Unidos, de acordo com o diretor de comunicações do primeiro-ministro Latroy Hamrin. Bankman-Fried será mantido sob custódia de acordo com a lei de extradição das Bahamas, segundo um documento do gabinete do Procurador-Geral e do Ministério de Assuntos Jurídicos. Um ponto aqui é que essa extradição é bastante burocrática e pode demorar semanas. E todo o processo como um todo, né, o processo completo, ele pode começar a andar, de repente, só no final de 2023. O primeiro-ministro Philip Davis disse em um comunicado: as Bahamas e os Estados Unidos têm interesse em comum em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX que possam ter traído a confiança pública e infringido a lei. A prisão ocorre como resultado de uma acusação apresentada pelo Distrito Sul de Nova York, de acordo com um tweet citando uma declaração de procurador dos Estados Unidos, Damian Williams. O Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX e fundador da FTX, ele é acusado como o principal responsável pela queda da exchange FTX. Parece que era usado o colateral dos investimentos dos clientes de forma indevida. A FTX era a segunda maior empresa, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, atrás apenas da Binance, e ela tinha uma gestão financeira, uma gestão de investimento em torno de 50 bilhões de dólares. E boa parte desse investimento era usado como colateral para suportar a moeda da FTX, que era a FTT. E esse colateral foi usado de forma indevida, os investidores não sabiam de nada, até que foi levantado essa questão, levantado esses fatos, e houve uma discussão do Sam com o CZ, né, que é o CEO da Binance, no Twitter, e aí começou uma série de fatores até a queda da FTX. O Sam, ele diz até hoje que ele não tem nada com isso, que ele é inocente, que ele não teve a intenção de misturar esses fundos do colateral com os fundos dos clientes, com aqueles fundos e tal, e que ele não sabia de nada, que era como se fosse um fantoche que ele estivesse seguindo a sugestão de alguém. Mas se isso é verdade, ele vai ter que dar esses nomes. Ele estava seguindo quem? Qual que era o comando? Ele é apenas ingênuo? O CZ falou muito claramente que a principal crítica do CZ era justamente, do nada, a FTX aparecer com um poder aquisitivo muito grande na hora de fazer publicidade e marketing. Então, do nada, começou a patrocinar tudo que fosse possível. E o Sam começou a aparecer a imagem dele em tudo quanto é canto, tá? Inclusive se envolvendo em política, conseguindo até uma cadeira lá no meio da política norte-americana, coisa que o CZ não fez ainda, não sei se tem essa intenção, mas esse é o ponto. E o CZ fala, não, sou inocente, pô, não sabia de nada, o que eu fiz aqui eu fiz sem intenção nenhuma, tá? E beleza. Será? O que vocês acham? Você acha que o Sam era simplesmente ingênuo? Simplesmente estava sendo manipulado? Bom, eu acredito que não, tá? Eu acredito que ele sabia o que estava fazendo, mas se realmente foi isso que ele está falando, então quem é a pessoa que orientou ele a fazer isso? Ele vai ter que falar, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Bankman-Fried foi convidado pelo Comitê Bancário do Senado para testemunhar em uma audiência na quarta-feira sobre sua empresa falida, mas se recusou ao fazê-lo, de acordo com o comitê. Os senadores Pat Toomey e Sherrod Brown ameaçaram intimar Bankman-Fried se ele optasse por não comparecer. E aí, do nada, ele falou que não vai comparecer à audiência e do nada ele vai lá e aparece nas Bahamas. Até que teve um momento com aquele mandato lá de Nova York, né? E junto com a cooperação do governo lá de Bahamas, e tem esse lance da extradição, eles tiveram um mandato de prisão e prenderam um Sam Bankman-Fried. Bom, cara, só pelo fato dele não querer comparecer, tudo bem que deve estar tendo uma tempestade de coisas acontecendo ali, mas ele não querer comparecer e aparecer nas Bahamas é no mínimo esquisito, tá? É no mínimo estranho. Voltando aqui, bom, as acusações contra a SBF, né, que é o Sam Bankman-Fried, serão tornadas públicas na próxima terça-feira.
As imputações levantadas como débito do empresário incluem lavagem de dinheiro, fraude de valores imobiliários, fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica. As doações multimilionárias de SBF para o Partido Democrata também chamam a atenção. Estima-se que o antigo bilionário teria doado cerca de $1 bilhão para esse lado da política. Aqui eu não aprofundei não, eu tinha visto cerca de 40 milhões de doação, ficando atrás somente de George Soros, que também fez uma doação para o Partido Democrata, que disputou as eleições do Congresso e do Senado recentemente. Mas o Sam era o segundo maior investidor desse Partido Democrata, dessas eleições, né? E é no mínimo estranho, tudo bem, ele está escolhendo o lado dele, tem a filosofia do Sam Bankman-Fried, ele costuma usar uma filosofia chamada de altruísmo efetivo, que tende a, se você tem capacidade, se você tem talento, você tem que enriquecer, que aí você enriquecendo, você pode ajudar outras pessoas. Mas isso meio que não fecha, né? Não fecha a conta, porque ele mesmo atrapalhou, lesou muitas pessoas. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas na FTX foram lesadas por conta desse problema, tá? Desse lance do colateral, desse lance da queda da FTX. Então, o Sam tem muito a responder, e essas penas, elas podem chegar à prisão perpétua. Todos esses pontos aqui de punição que foram levantados, se um deles chegar no ponto máximo, ele pode ser considerado a prisão perpétua em uma só acusação. Se somarem todas as acusações, aí sim pode ter muito mais, aí mais de 100 anos de punição, tá? De reclusão, e aí ele pode ficar o resto da vida na prisão. Claro que tem seus atenuantes, tem seus agravantes, tem vários outros fatores que podem aumentar ou diminuir a pena, mas o ponto é que o negócio ficou muito feio para o Sam e agora ele vai ter que responder para a justiça americana, tá? Será que vai ser rápido aí essa extradição? Bom, segundo os especialistas, duram algumas semanas e o processo mesmo do julgamento, de tudo mais, deve iniciar só no final de 2023. Então é um processo moroso, infelizmente, cara, principalmente nessa parte jurídica, tudo muito devagar, tudo muito moroso, não só lá nos Estados Unidos, Bahamas, no mundo, no Brasil, mas realmente é um processo que vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. Recentemente, só para dar um exemplo, aqui no Brasil, estava tendo uma reunião lá, um processo no STF para vetar, né, para tirar o orçamento secreto. Eles fizeram lá, cada um falou um pouquinho de alguma coisa, não entrou muito tecnicamente por dentro do negócio, acabou, e aí só na semana que vem. Então realmente é uma coisa que demora, é moroso, demora para acontecer. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Então essa é a notícia. Sam Bankman-Fried foi preso nas Bahamas, deverá ser extraditado em breve e muito possivelmente pode pegar prisão perpétua. O que você acha dessa notícia? Deixa aqui nos comentários. Valeu!